Olá, gente. Meu nome é Vinícius, sou historiador, mestre em História pela Universidade Federal de São Paulo, com pesquisas relacionadas à arte política. E essa aqui é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro para conversar sobre o livro Memória de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida. Então esse aqui é um vídeo para você assistir antes da leitura da obra. Eu vou tocar aqui em alguns pontos, como a trajetória do autor, o contexto histórico em que a obra é publicada e o contexto histórico do qual ela fala. E quero também apontar aqui alguns elementos, alguns traços gerais do enredo da história que você vai ler. Bom, em Memórias de um Sargento de Milícias, a gente vai acompanhar a história do nosso protagonista, Leonardo, que ele é um jovem bastante descompromissado com as obrigações da vida. A gente vai acompanhar a história dele desde o nascimento até a vida adulta. É um livro que envolve muitas ações, um livro bastante curto, bastante dinâmico. A gente tem uma leitura aí bastante ágil e uma linguagem bastante simples, né? Os capítulos também são bastante curtos, e isso talvez se dá por conta da forma no qual as memórias foram publicadas inicialmente. Publicadas no formato folhetim entre junho de 1852 a julho de 1853, né? Então você tem praticamente aí um ano de uma publicação constante, periódica, publicada no suplemento Pacotilha do jornal Correio Mercantil aos domingos. E tanto essas primeiras publicações em folhetim quanto as primeiras edições do livro, até 1863, aparecem assinadas sob um pseudônimo, né? Memórias aparece originalmente publicada com a assinatura de um brasileiro, sem uma identificação direta da autoria do Manuel Antônio de Almeida. Se a gente considerar o contexto em que esse livro é publicado, pouco tempo depois do processo de independência do Brasil, que acontece em 1822, né, a colônia brasileira se emancipa institucionalmente e politicamente de Portugal, esse contexto da publicação em que a obra se dá é um contexto de uma efervescência muito forte de debate sobre quais são os rumos dessa jovem nação e qual é a nossa identidade brasileira, qual é a base da nossa identidade nacional. Então, tendo esse contexto histórico em mente, a gente pode se perguntar se essa assinatura inicial sob o pseudônimo de um brasileiro não seria, na verdade, um fortalecimento de uma suposta fé nacionalista, né? Que é uma hipótese muito válida, mas se a gente considerar outros textos daquele mesmo contexto, a gente encontra essa assinatura de um brasileiro aparecendo em textos de, inclusive, portugueses ou franceses radicados no Brasil. O que talvez, nesses casos, seja uma sugestão de uma paixão, de um amor a essa pátria que esses portugueses franceses estão agora vivendo. Outros críticos apontam que a questão da assinatura por um brasileiro poderia ser somente uma forma de mostrar para o público leitor da Pacotilha, do Correio Mercantil, de que a obra em folhetim, que as Memórias de um Sargento de Milícias, se tratava de uma obra de produção nacional e não uma obra traduzida de uma outra língua. Só que o problema é que, de novo, aparecem outros textos em que você encontra a assinatura por um brasileiro, mesmo em traduções. Então, como fica evidente, esse debate sobre o pseudônimo brasileiro ainda é um debate em aberto, pode muito bem, claro, apontar para a questão de um nacionalismo, mas existem outras nuances nessa história toda. O fato é que aparecer assinado sob um pseudônimo não garantia o anonimato do autor. O Manuel Antônio de Almeida circulava, né, num ambiente ali, numa rede de literatos cariocas do século XIX, uma rede bastante pequena. Então, é muito possível que o nome, a autoria das memórias fosse facilmente atribuída a Manuel Antônio de Almeida. E um outro ponto importante nessa discussão é que o Manuel Antônio de Almeida publicava também textos jornalísticos de cunho político, também no Correio Mercantil, onde foram publicadas as memórias em folhetim. Então, o Manuel Antônio de Almeida era uma figura conhecida naquele século XIX, nos debates políticos. Ele era um liberal ferrenho, o que naquele contexto significava que ele se opunha à governança do imperador Dom Pedro II, dessa centralização política do imperador Dom Pedro II, e que significava também que, obviamente, ele se opunha à escravização em voga no Brasil daquele período. Por conta dessa posição de liberal que ele assumia no debate público, ele foi escanteado, ele foi marginalizado, tanto do jornalismo quanto do serviço público. Então, depois desse período de redator no Correio Mercantil, ele assume a administração da Tipografia Nacional, que é um caso curioso, inclusive porque lá, trabalhando como diretor da Tipografia Nacional, ele conhece um jovem aprendiz chamado Machado de Assis.
E depois desse período, na administração da Tipografia Nacional, ele inicia uma campanha, um processo, na verdade, de pré-campanha para se embrenhar na política brasileira. Só que durante uma desses passeios para elencar voto, ouvir a opinião dos eleitores, ele está num navio próximo a Macaé e esse navio naufraga e ele falece ainda muito jovem, com 30 anos. Em relação à circulação do livro, a gente percebe que o século XIX foi marcado por uma recepção bastante tímida, tanto por parte do público leitor, quanto por parte da crítica oitocentista, né? E esse desinteresse, de modo geral, ao livro Memórias, vai seguir até os anos 20, até a década de 1920, quando os modernistas recuperam as memórias, vão se inspirar nas memórias e, sobretudo, no protagonista Leonardo, para pensar o próprio modernismo a partir daí. E o Antônio Cândido, o crítico literário brasileiro, diz que até esses anos 20, a gente tinha mais ou menos uma publicação, uma nova edição das Memórias de um Sargento de Milícias a cada 8 anos. E depois da década de 1920, a gente passa a ter praticamente uma nova publicação por ano. Se a gente considerar que o livro foi incorporado nas listas dos principais vestibulares do Brasil, nas listas de leitura obrigatória dos principais vestibulares nas últimas décadas, esse número, né, esse volume de publicações aumentou. Então a gente acompanha, em relação à circulação e à trajetória do livro, a recepção desse livro, um crescente, desde o seu contexto de publicação ainda um pouco tímido, passando pelo modernismo como um ponto de inflexão, e alcançando atualmente várias edições, incluindo a da própria Antofágica. Antes de encerrar essa nossa aula, eu quero apontar alguns elementos, alguns dados, alguns pontos, melhor dizendo, que são interessantes de você ter em mente antes de começar a sua leitura. O primeiro ponto é em relação ao tempo no qual a história se passa. Você vai perceber que logo na primeira linha, a primeira frase do livro começa com "Era no tempo do rei". E esse tempo do rei faz alusão ao período entre 1808 e 1822, quando o rei Dom João VI, junto com a sua família e sua corte, fugindo ali da expansão das tropas napoleônicas na Europa, foge de Portugal, atravessa o Atlântico e estabelece aqui no Brasil o centro da administração do Reino de Portugal. E aí ele vai se estender, a permanência do rei Dom João vai se estender aqui até, obviamente, a independência em 1822. Então, esse período de 1808 a 1822 é o tempo do rei no qual a história de Memórias se passa. Tendo isso em mente, você vai notar, esse aqui é o segundo ponto, de que o narrador de Memórias faz diversos comparativos ao longo do texto. Então, ele vai comparar constantemente os costumes do tempo do rei e os costumes do seu próprio tempo. Ou seja, a vida social ali no início do século XIX e a vida na metade do século XIX. E você vai perceber que esse movimento se faz a partir do binômio narrador-narratário. Ou seja, ele vai se comunicar diretamente com você que está lendo o livro. Ele vai conversar diretamente com você sobre esses comparativos. E acho importante prestar atenção nesses momentos de comparação que ele estabelece entre o tempo do rei e o seu próprio tempo. E o último ponto é mais um conselho, que é para você não se acanhar com a linguagem, né? Você vai estranhar algumas palavras, algumas expressões. É um livro da metade do século XIX, então muitas das palavras e expressões já caíram em desuso, mas você vai perceber também que para o próprio narrador, fazendo esses comparativos entre o tempo do rei e o seu próprio tempo, também para ele ali, na metade do século XIX, algumas palavras, algumas expressões caíram em desuso. E ele vai apresentar isso para você. Mas, de toda forma, a edição da Antofágica tem notas de rodapé que esclarecem algumas dúvidas de algumas dessas palavras e expressões. Bom, Memórias de um Sargento de Milícias é um livro bastante divertido, cômico, satírico, crítico. É uma leitura ágil, é uma leitura bastante empolgante e dinâmica. Eu acho que você vai gostar bastante de acompanhar essas aventuras e desaventuras, os compromissos e descompromissos do nosso protagonista Leonardo e das interações que ele estabelece com os demais personagens e com o cenário urbano ali do Rio de Janeiro do início do século XIX. Espero que você tenha uma boa leitura e a gente se encontra no segundo vídeo.